Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, ou de meditar com você na palavra de Deus lá no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, que diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Alguns dizem não arrependei-vos, mas convertei-vos, a questão da conversão, que a gente tanto usa, eu fui convertido, eu sou convertido, eu me converti, mas aí na palavra está dizendo justamente arrependei-vos e crede no Evangelho, que é justamente isso. Só que a questão aí do arrependimento, a gente fica pensando, mas o que é o arrependimento? Será que o arrependimento é aquela tristeza extrema, É aquele pesar, aquele remorso, Aquela vontade de chorar, aquele desejo de não ter feito aquilo que eu fiz no passado. É isso que Jesus está dizendo? O que é que Jesus está falando quando diz que o reino está próximo, o reino é chegado, Deus está próximo. E aí ele dá essa ordem, porque ele está próximo, porque é chegado, porque o tempo foi cumprido. O que você tem que fazer? Você tem que se arrepender. E não é só se arrepender, creia no Evangelho. Olha a importância aí, de crer no Evangelho, desse arrependimento. Mas eu vou dizer para você, olha, arrependimento não é tristeza, arrependimento não é choro, arrependimento não é aquela coisa de dizer, não queria ter feito isso, eu não queria que isso tivesse acontecido. E aí, depois, dia seguinte, daqui a algumas horas, você nem lembra mais, que ficou triste, que chorou, que não queria ter feito aquilo. Por isso que eu te digo, é outra coisa. E no grego, a palavra para arrependimento, para conversão, para essa palavra de mudança, é justamente metanoia. No grego, a palavra metanoia. Quer saber mais? Vem comigo. Então, pessoal, como eu ia dizendo, a palavra metanoia no grego significa justamente... é como se você pudesse dividir a palavra em duas, metanoia, nous, meta, que é além, que vai além, e mente, Então, na verdade, é como se fosse uma alteração da mente, na verdade, uma expansão da mente, uma mudança de pensamento, Eu já ouvi dizer, como se você estivesse indo para uma direção e de repente você muda e vai para outra direção, Agora você toma um outro rumo, um novo caminho. Então, quando Jesus diz está próximo o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, aí você pode pensar assim, será que Jesus estava dizendo que seria dali alguns dias, algumas semanas, alguns anos? O que Jesus estava dizendo não era isso, era que ele é chegado, que ele era o próprio reino, que ele era o próprio Deus chegando ali na terra, Ele estava invadindo a nossa história, ele estava invadindo o nosso tempo. Lembra no outro vídeo, se você tem acompanhado aí, quando eu falei da plenitude do tempo? Então, é justamente isso, na plenitude do tempo, naquele momento exato, naquele momento propício, Jesus então chega, Então é justamente isso. Então o rei, aquele que realmente tem a legitimidade de governar esse mundo, de estar naquilo que foi criado por ele, para ele, como diz lá em Hebreus, que todas as coisas, tudo foi criado por causa de Deus, para Deus, e tudo é governado, pelas suas mãos, pelo seu desejo, pela sua vontade. Então, Deus é o rei soberano, o rei legítimo, aquele que chegou naquele momento, e porque ele chegou, e porque ele está aqui, e porque ele agora tem o poder nas suas mãos. Então é por esse motivo que nós somos convidados a um arrependimento, a um retrocesso, um retrocesso no sentido de, se eu pensava assim, eu não vou mais pensar. Se eu agir assim, eu não vou mais agir.
né? É você não ser governado pela cultura a qual você vive, né? Pela maneira como o sistema ele impõe que as pessoas vivam, caminhem, pensem, né? Não é você viver de acordo a este mundo, mas de acordo àquilo que Deus quer que você pense, que você viva, que você haja, né? Então é justamente isso, essa mudança de pensamento, essa expansão da sua mente, do seu entendimento. Quando Paulo diz lá em Romanos 12, no verso 1 e 2, né? Se você quiser abrir sua Bíblia aí, mas é justamente o que Paulo está dizendo nesses versículos, justamente para que nós não nos conformemos a este mundo, né? Mas que é através da renovação da nossa mente que a gente possa ter então um novo pensar, uma atitude diferente, né? Uma forma nova de caminhar, de ver as coisas, não pelo que o mundo pensa, mas pelo que Deus pensa. Como que Deus deseja que eu me porte? Como que Deus deseja que eu caminhe? Como que Deus quer que eu pense? Então, Paulo, ele já tem esse entendimento, né? E ele está justamente falando àqueles cristãos ali em Roma que eles não devem se conformar com aquilo que eles têm visto, né? Que eles têm vivido, mas que eles têm que ter uma mente diferente, né? Que eles devem justamente se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, né? Porque aquelas pessoas, aqueles cristãos ali em Roma, aqueles irmãos, eles já tinham, né, se convertido, eles já tinham passado por esse arrependimento, por essa conversão, por essa transformação, e é isso que eles não podem deixar escapar. Então é justamente isso que Paulo, na verdade, ele está exortando, né? Não vos conformeis. Às vezes o que acontece é justamente isso, né? Você começa a ir, né? Já viu aquela frase, Maria vai com as outras, né? Então, a gente não pode ser um cristão, Maria vai com as outras, né? Porque justamente é quando você está se conformando, né? Todo mundo faz isso, isso já é normal, todo mundo pensa assim, qual é? Claro, ó, você está vendo? Fulano faz assim, ciclano faz assado, por que eu não vou fazer? Você não vai fazer justamente porque você é uma pessoa que abraçou, né? Que tomou uma decisão, que se arrependeu, que teve um momento na sua vida, ou mesmo que esse momento seja agora, né? E é justamente essa decisão que nós temos, né, no nosso coração, na nossa mente, de que não seremos iguais a todo mundo. Por quê? Porque justamente estamos seguindo a ordem de Jesus, quando ele diz: o reino de Deus está próximo, né? Ele já chegou, ele está aqui com você. Então você só tem que se arrepender, mudar a sua mente, mudar a sua visão. Por isso não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você não está só. O Espírito Santo de Deus te ajuda em todas as coisas, é o que a palavra de Deus nos ensina. Então o que acontece, olha, eu gosto muito gosto muito dos livros do pastor Ed Renekiewicz. E num dos livros que eu estava lendo, ele falando sobre a questão, né, da metanoia, né, da mudança de mente, ele cita um livro chamado A Conspiração Divina. Então, nesse livro que ele cita, A Conspiração Divina, ele fala justamente sobre a questão de mudança, né? E ele cita, então, que é justamente com a chegada da energia elétrica, né? Nesse livro fala justamente sobre isso. A chegada da energia elétrica, uma coisa maravilhosa, uma coisa muito boa, mas que naquele tempo, naquele momento, aquelas pessoas não estão acostumadas. Então, essa novidade chega, né? Chega ali naquele campo rural, naquela fazenda, e alguém chega para um homem, né, que é um fazendeiro,
E esse fazendeiro, ele está acostumado, como todo mundo naquele período, antes da luz elétrica, a conservar os alimentos ou enterrados, ou então a encher o alimento de sal, né, que é justamente o que conservava os alimentos. Então, um homem bate à sua porta e diz, olha, a luz elétrica chegou. E se você quiser, você tem que simplesmente ir até a rua principal. E aquele homem então recebe essa notícia, né? Mas o que acontece? Esse homem, claro que ele quer energia elétrica, mas ele precisa então mudar a maneira que ele agia, a maneira como ele vivia, a maneira como ele pensava, né? Ele vai ter que ter toda uma transformação na maneira de vida dele, né? Que ele vivia antes dessa luz elétrica chegar. Digamos então que seria uma mudança de vida antes de Jesus invadir a sua vida, né? Jesus como luz, né? E como Jesus diz, né? Eu sou a luz do mundo, né? E aquele que crê em mim não anda em trevas. Então, é justamente isso. Nós não podemos permitir, né, nos conformarmos com este mundo, com esta cultura, com essa maneira que as coisas têm, né, caminhado, né, da maneira como a gente tem visto, e simplesmente viver de aparência. A gente tem que buscar, nesse momento, realmente, a santidade, né, é buscar fazer aquilo, né, parar, pensar, refletir, ver... Eu tenho feito alguma coisa errada? Tem acontecido alguma coisa na minha vida que não está de acordo com a palavra de Deus? Porque se isso tem acontecido, eu preciso parar, eu preciso mudar, eu preciso realmente tomar outro rumo, tomar outro caminho. Porque quando Jesus diz, né, lá em Marcos, né, 1,15, que ele diz, olha, o reino é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está falando. Então, quando ele diz isso, o que eu falo para você é que é imprescindível, sabe? Não tem como você caminhar com Deus, caminhar com Jesus e não ter passado por como eu poderia dizer? Por uma forma diferente de viver, né? Porque é como Jesus, né, estivesse dizendo assim, olha, o reino de Deus chegou. O rei está aqui. Eu digo para você, o rei está aqui. Se o rei está aqui, como é que você pode viver de uma maneira que não o agrade? Então é algo que não tem como não ser. É algo que a gente tem que realmente, sabe, buscar, né? Com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, né? Amar a esse Deus e, por amor a esse Deus, fazer a coisa corretamente. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro, né? Que você tenha entendido, né? Que a vontade de Deus realmente é que a gente compreenda, né? Que você compreenda que o reino de Deus foi estabelecido há 2017 anos atrás, né? A partir desse tempo, né? O que nos cabe é realmente viver com um novo pensar, com um novo olhar, uma nova mentalidade, não de acordo a cultura a qual nós vivemos, né? Mas tentar ao máximo, tentar viver da maneira como agrada ao Senhor, né? Então, é isso, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, se foi interessante para você, dá o seu joinha, curte aí esse vídeo, compartilha. Se você não se inscreveu, né, também peço para você se inscreve nesse canal, vou ficar muito contente. Bom, e é isso. Até a próxima, que Deus abençoe a sua vida, né, e que cada dia mais, né, possamos crescer nesse entendimento da palavra de Deus.